Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação, nosso momento de escuta da Palavra de Deus, quando nós nos encontramos pessoalmente com o Senhor. Ele vem ao nosso encontro e dirige ao nosso coração a sua Palavra. A Palavra de Deus é vida. Por isso, quando nós nos encontramos com o Senhor e acolhemos a sua Palavra, a nossa vida se transfigura, a nossa vida se torna diferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveitemos esta ocasião, este momento especial quando reservamos para fazer a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus e permitir que ela nos ajude a interpretar a nossa realidade de modo que vivamos melhor o projeto do Pai Eterno na nossa vida. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, recebemos no dia de hoje, para nossa reflexão, esta página esplêndida do Evangelho. Para a gente contextualizar, Jesus está iniciando o seu ministério, a sua missão. Por isso é muito comum a gente encontrar Jesus realizando o seu ensinamento por meio de gestos concretos. E hoje recebemos este gesto de libertação, de cura deste homem paralítico. Te convido a, com muita atenção, refletir os detalhes deste texto do Evangelho que terminamos de ouvir. Bem, o Evangelho começa dizendo que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. A gente já comentou aqui que Cafarnaum é uma cidade muito importante para o ministério de Jesus, para a missão de Jesus. É a cidade de Jesus. Ali, ao redor de Cafarnaum, Jesus realiza boa parte da sua missão, dedica boa parte da sua vida no serviço de curar e libertar as pessoas. Por isso essa cidade é importante no ministério público de Jesus. Diz o Evangelho: depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. A imagem da casa também é importante, porque a casa é o lugar do aconchego, é o lugar do afeto. Portanto, esta imagem de Jesus em casa e as pessoas que vão até Jesus mostra justamente esta relação de proximidade e de afeto que Jesus cria com as pessoas, justamente para nos revelar um Deus diferente, um Deus
que quer criar proximidade com os seus filhos e filhas, quer criar um ambiente de afeto. Por isso, nós também precisamos fazer esta mesma experiência religiosa com o Pai Eterno a partir daquilo que nos ensina Jesus. Um ambiente onde podemos criar intimidade com Deus. E o Evangelho continua dizendo: eram tantas as pessoas que aglomeraram que já não havia lugar nem mesmo na porta. E diz: anunciava-lhes a palavra. Este é o ministério de Jesus, anunciar a palavra. Dedicava tempo para anunciar a palavra de Deus. Mas como a gente sempre diz, o anúncio da palavra de Deus, na vida de Jesus acontece de modo concreto. Então, sempre que Jesus anuncia a palavra, lhes acompanha um gesto concreto. E é isso que o Evangelho vai mostrar logo em seguida. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. Aqui é uma imagem bonita que nós devemos nos espelhar nesta imagem. Primeiro, nós podemos ser estes 4 homens que levam este paralítico até Jesus. Isto é, a nossa missão é conduzir as pessoas que necessitam de libertação e de cura até Jesus para que possam ser libertadas. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que nós mesmos sejamos este paralítico que precisamos ser conduzidos por outras pessoas até Jesus para que sejamos curados de nossas paralisias. Não paralisias físicas, mas, sobretudo, as nossas paralisias espirituais. E o Evangelho continua dizendo: como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Aqui temos um ensinamento também muito importante. Muitas vezes nós encontramos barreiras para nos aproximar de Jesus. No caso do Evangelho, se diz que era uma grande multidão que impedia com que aquele paralítico se aproximasse de Jesus. Hoje também existem tantas barreiras que nos impedem de chegar até Jesus, ou querem nos impedir de chegar até Jesus. E precisamos saber identificar quais são essas barreiras. No entanto, aqueles 4 homens não permitiram que isso fosse um impedimento. Eles romperam o teto para que aquele homem pudesse se aproximar de Jesus. Hoje, quais são as estruturas que nós precisamos romper para que haja proximidade com Jesus e façamos a experiência de sermos libertados e curados por Ele? Portanto, romper estrutura para que possamos nos encontrar com Jesus. E aí Jesus se admira diante deste gesto, diz o Evangelho. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante porque aquele paralítico queria a cura e Jesus dá o perdão dos pecados. Isso significa que a libertação que Jesus dá à pessoa é mais profunda do que simplesmente a libertação dos problemas físicos, mas é uma libertação interior, uma libertação profunda, a libertação da alma. E ao mesmo tempo em que a gente encontra em Jesus esse gesto de benevolência, de compaixão, de caridade, por outro lado a gente vê um grupo de escribas, que eram aqueles que pensavam ser os donos da verdade daquele tempo, que se opõem ao gesto de Jesus. Quem é este que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Na verdade, eles não tinham tido a abertura de coração para acolher Jesus como o Messias, o enviado do Pai Eterno. Não acolheram Jesus como sendo o Filho de Deus. Por isso, dizem que Jesus está blasfemando. E Jesus, como sabe a intimidade de cada um de nós, diz o Evangelho: por que está falando assim? Jesus, conhecendo o íntimo do coração dos escribas, por que está falando assim? Jesus, meu irmão, entende aquilo que se passa no mais íntimo do nosso coração. Mesmo que às vezes não pronunciemos, mas assim como ele sabia o que acontecia no íntimo dos escribas, ele também sabe o que se passa no íntimo do nosso coração. Por isso Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer a este homem: os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: toma o teu leito, levanta-te e vai? E para mostrar a autoridade de Jesus, Jesus olhou para aquele homem e lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
é o gesto de libertação de Jesus em favor de quem era paralítico, sinal de libertação. Hoje também são muitas as pessoas que precisam fazer esta experiência de ser libertados por Jesus, às vezes até mesmo nós mesmos. E como estamos nos aproximando de Jesus? Temos a confiança e fazemos o esforço de romper as barreiras que às vezes nos afastam de Jesus para fazer esta experiência de libertação? Deixemo-nos ser encontrados por Jesus e façamos a experiência de libertação. Tendo acolhido este bonito testemunho de fé destes 4 homens que levam um paralítico até Jesus para ser curado, nós queremos, neste momento, voltar o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e, cheios de confiança, fazer a Ele a nossa oração, a nossa prece. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade de escutar a Tua Palavra. Te pedimos a coragem e a fé daqueles 4 homens que levaram um paralítico ao Teu Filho Jesus para ser curado, libertado por Ele. Que sejamos instrumentos de libertação na vida de tantas pessoas que precisam de ser curadas. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, te pedimos um coração humilde para entender quando necessitamos, nós mesmos, de fazer esta experiência de encontro com Jesus e nós sermos libertados de nossas paralisias espirituais. Obrigado, Pai Eterno, pela Tua Palavra, que aquece o nosso coração e nos anima em nossa caminhada de fé. Te pedimos por Jesus, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.